vou passar a voz aqui para o Eduardo. Queria mais uma vez agradecer a presença dele e da Andréia aqui no Fast Commerce e desejar uma boa palestra. Boa tarde para todo mundo. Primeiro, obrigado pela participação. Sei que é um assunto aí bem complexo e muitas vezes não muito atrativo para o pessoal, mas eu garanto que é um assunto bem importante, que tem muita relevância aí na hora de deixar a operação das lojas bem redonda. Eu quero começar me apresentando. Meu nome é Eduardo, eu sou responsável pela área de novos negócios digitais dentro da Stone. A Stone é uma operadora de cartões de pagamentos, atuando em várias frentes de negócio. A principal delas aqui é a frente de e-commerce, toda a área digital, tudo que de certa forma precisa de uma compra, uma venda não presencial. A gente nasceu com uma solução pronta para atender esse tipo de negócio. E por conta disso que a gente estreitou essa parceria e tem feito alguns cases bem legais junto com o pessoal da Fast. O tema abordado aqui hoje, como a Paty falou, vai ser retratando um pouco aí do que é o cenário de meios de pagamento. Então, um pouco quais as diferenças de players, então, quais os modelos de operação que um lojista pode utilizar, e um pouco das mudanças que o mercado vem sofrendo nos últimos tempos. Eu vou dar início aqui, primeiro, acho que com uma abordagem bem genérica, acho que todo mundo deve estar bem inserido, que é o mundo está mudando bastante, a forma de comprar está se atualizando e cada vez abrangendo novos mercados, e com isso a indústria de pagamento veio se adaptando também. E o que a gente observa é que o mercado de meios de pagamento ele vem se atualizando numa velocidade ainda maior comparado com o que a gente tinha aí há poucos anos atrás. Eu quero começar a abrir o conteúdo para vocês, primeiro mostrando um pouco as diferenças de operação, de players, de serviço que vocês podem ter aí nesse mercado de e-commerce. Basicamente se divide em 3 modelos de operação. Você tem os adquirentes, os subadquirentes e os gateways de pagamento. Eu vou fazer uma breve abordagem sobre cada um deles e depois eu vou entrar um pouco mais no detalhe do que é a adquirência e das mudanças que esse mercado sofreu. Vou entrar mais no assunto de adquirência porque é onde a Stone está enquadrada hoje e é realmente um mercado que nos últimos tempos tem impactado com mais força o próprio varejista. O que é o subadquirente? E aí, pessoal, se vocês tiverem pergunta no meio do caminho, pode ir mandando que a Paty está fazendo essa triagem de perguntas, a gente vai respondendo assim, conforme as perguntas forem chegando e tentando canalizar os mesmos temas. Retratando um pouco o que são subadquirentes, tá? E eu coloquei alguns exemplos, porque às vezes a gente conhece a empresa, mas não sabe exatamente como ela atua. O que é um subadquirente na prática? O subadquirente é uma empresa que faz a intermediação das negociações dos meios de pagamento para os lojistas, tá? Então, um subadquirente, ele é contratado em uma ponta pelo varejista e na outra ponta ele faz as negociações tanto com as operadoras de cartão, que são as adquirentes, quanto com os bancos. Você cria uma conta dentro de um subadquirente, ele vai funcionar para você como responsável por todo o seu fluxo financeiro. Tudo que você transaciona, tudo que você tem a receber, tudo que você sofreu de cancelamento, então tudo que você tem que estornar para o seu lojista. O subadquirente ele centraliza esse serviço, tá? Por que o modelo de operação de um subadquirente existe? Ele existe já há algum tempo, ele nasceu por conta de uma deficiência do mercado de operadoras de cartão. Você tinha poucas operadoras no mercado. Lá atrás, aí o pessoal que já tá no mercado, já está atuando no varejo há algum tempo, vai saber bem do que eu estou falando. Você tinha lá atrás apenas 2 empresas atuando como operadora de cartão, que eram a VisaNet e a Redcar. VisaNet hoje Cielo e Redcar hoje a Rede. Eram 2 empresas que tinham que de alguma forma abranger todo o mercado em plena expansão de e-commerce. Eles não tinham braço para atuar sobre o mercado de forma
de forma integral e abriram uma brecha para um novo tipo, para uma nova modalidade de serviço, que é aquele serviço que vai até o cliente menorzinho, que eles não conseguiam atingir, e consegue repassar, intermediar esse serviço, e com isso obter algum tipo de margem nessa operação. E aí que nasceu o mercado de subadquirente, muito focado aí em clientes de pequeno volume, clientes que estão começando a operar, e que trazem aí, de certa forma, uma facilidade nesse começo de operação. Os adquirentes, e aí é onde o mercado aí o modelo de operação que eu vou entrar mais no detalhe. Os adquirentes são as empresas que hoje a gente se depara em várias frentes. Então é onde quando a gente vai comer num restaurante ou passear num shopping, a gente se depara com as maquininhas, que são as duas mais antigas e que hoje ainda detêm a maior parcela do mercado, são Cielo e Rede, mas por conta de várias mudanças que tiveram no mercado, que eu vou comentar mais para frente com vocês, vários outros players estão entrando nesse mercado também. Alguns deles como Stone, Elavon, GetNet e alguns outros aí mais recentes e que ainda não tem tanta expressividade no mercado. Como que funciona a adquirente? A adquirente é a empresa que detém diretamente as licenças para operar as bandeiras de cartão. Então imagina que hoje existem várias bandeiras no mercado de varejo que vocês podem oferecer para os seus clientes. As principais são Visa e Master. As adquirentes, toda adquirente que hoje opera aqui no Brasil, ela já de largada, ela já tem as autorizações das bandeiras Visa e Master para operar. Grande parte das adquirentes trabalham com de forma multicanal. O que é isso? Atuando tanto no mundo físico, em estabelecimentos, em lojas físicas, quanto no mercado online. Que aí entra tanto a parte de lojas de e-commerce, a parte de aplicativo, e aí essa variedade aí de segmentos e de formas de vender que o mercado está aparecendo. Cada uma delas tem um foco hoje para conseguir trabalhar, tá? Hoje, as duas maiores, Cielo e Rede, até por conta do histórico e por lá atrás, quando ainda era um mercado fechado, ainda não existia e-commerce, grande parte da atuação deles é no mercado físico. Então, por isso que hoje, quando vocês caminham em qualquer shopping, em qualquer rua comercial, vocês vão se deparar com muito mais maquininha de Cielo e Rede do que Stone e GetNet, por exemplo. Você tem aí os novos players tomando um posicionamento um pouco diferente. Por exemplo, o Stone, que eu comentei no começo da apresentação. A gente tem uma posição bem focada para o mercado digital. A gente enxerga desde que a gente entrou no mercado de adquirência, no mercado de meios de pagamento, e vamos completar aí no final desse ano 3 anos de mercado, a gente tem como principal core e principal mercado de atuação o mercado online. Então, toda a parte de operação ou funcionalidades que a gente desenvolve, que a gente trabalha, para atender cada vez melhor o mercado de e-commerce. E aí você tem outros posicionamentos. A GetNet, por exemplo, ela é super forte no mundo físico também. Só que você vê, ela é bem concentrada de forma regional. Não sei se tem um pessoal que é varejista lá do sul, mas se você vai para a região sul do Brasil, ali no Rio Grande do Sul, até um pouco mais para cima no Paraná, vocês vão encontrar bastante maquininha da GetNet. Então você tem aí, cada adquirente tem sua peculiaridade e tem um foco de segmento de atuação. O próximo serviço que a gente encontra aí como opção é a parte do gateway de pagamento. O gateway de pagamento é um serviço interessante, às vezes um pouco complicado de explicar, porque ele é um serviço complementar, tanto no adquirente quanto no subadquirente. O que é isso? O cliente que contrata um subadquirente ou contrata o adquirente, ele pode também contratar um gateway de pagamento. O gateway de pagamento ele não tem um papel financeiro na parte na parte transacional, ele é um serviço técnico que ajuda os lojistas a melhorar o controle de transação, a facilitar a parte de integração com os diferentes meios de pagamento e também para melhorar a parte de conversão. E a conversão eu vou tratar um pouco mais para frente com vocês, que é um assunto bem legal também. Então, o gateway de pagamento hoje, uma vez você integrando um gateway, um lojista que integra um gateway, na outra ponta, esse gateway já está integrado com todas as outras formas de pagamento,
com todas as adquirentes, com os subadquirentes e com os bancos também, para as modalidades de boleto e débito online, por exemplo. Eu destaquei aqui alguns dos principais gateways do mercado. Então, são gateways também que trabalham com focos diferentes e muitas vezes com funcionalidades diferentes, alguns especialistas em cobranças recorrentes, outros especialistas em conversão, outros especialistas em segurança. Cada um tem uma abordagem diferente para o mercado, mas de forma geral a intenção é sempre facilitar e aumentar o controle das integrações e do fluxo transacional dos lojistas. Entrando um pouco mais no detalhe do que é o mercado de adquirência e como se deu essa evolução nos últimos anos, tá? E aí eu achei legal colocar uma linha do tempo para a gente ter uma ideia das mudanças que ocorreram e das mudanças que ainda vão ocorrer e que com certeza vão impactar bastante a operação do varejo como um todo. A gente tinha lá atrás o que a gente chamava de duopólio das operadoras, tá? Como eu comentei, você tinha a VisaNet e a Redcard como as duas únicas operadoras de cartão no mercado. A VisaNet operando só com Visa, a Redcard operando só com Master. Você tinha uma bandeira complementar, que tinha uma operação apartada, que é a American Express, mas que não tem muita relevância no mercado brasileiro. Em termos de share de bandeira, hoje Visa e Master ainda detêm aí 95% de tudo que é transacionado em cartão no mercado. Alguns polos regionais têm bandeiras fortes, como por exemplo o Hipercar é muito forte no Nordeste, o cartão Banricompras é muito forte no Sul, mas de maneira geral Visa e Master ainda detêm grande parte do mercado. Então esse era o cenário, e aí é legal porque é um cenário que não está muito longe do que a gente vive hoje. É um cenário que há 6 anos atrás o modelo de operação de cartões ainda era assim. E aí você teve uma primeira intervenção de órgãos regulatórios para começar a tornar esse mercado não preso em um duopólio, abrir ele para uma livre concorrência e com isso impactar de forma positiva os clientes. Quem são os clientes? São as lojas físicas, os varejistas, qualquer pessoa que tenha que vender com cartão. Essa primeira intervenção ela se deu abrindo o duopólio da bandeira Visa e Master. Então todas as operadoras teriam que operar obrigatoriamente Visa e Master, e foi com a entrada de novos players. E aí eu coloquei o desenho hoje de como funciona. Você vê que eu destaquei aí os novos entrantes, que são Stone, GetNet, eu coloquei o logo do Santander do lado, porque a GetNet hoje ela é uma operação dentro do Banco Santander, e a Elavon. As novas entrantes, elas transacionam especificamente bandeiras Visa e Master. Então, o que faltou de invenção dos órgãos regulatórios? E os órgãos regulatórios são Banco Central, ABEX, CAD e várias outras instituições que trabalham em prol da abertura de mercado, em prol do mercado varejista. Faltou nessa etapa a abertura completa das bandeiras. Então, ainda nesse cenário que a gente vive hoje, existem algumas bandeiras que são exclusivas de algumas adquirentes. Por exemplo, a bandeira Elo e a bandeira Max ainda só são operadas pela adquirente Cielo. A bandeira Hipercar ainda só é operada pela bandeira provavelmente até final desse ano. Você vai ter a interoperabilidade. O que é isso? Todas as adquirentes operando com todas as bandeiras. Obrigatoriamente, toda bandeira vai ter que estar integrada com a adquirente para o lojista não ficar preso ou ser incapaz de oferecer uma bandeira porque usa um adquirente que não tem essa integração. Então, qual que é a ideia dessas mudanças no mercado? Trabalhar em prol do varejo e não em prol das empresas, e não em prol das operadoras. Então, você tinha um mercado duopolista. Ficou mudo, estão falando. Não, voltou? não, tá. Você tinha um mercado muito em prol do que as operadoras precisavam. Então, você tinha uma retenção de cliente muito grande, você tinha exclusividade de bandeira e você tinha um mercado varejista quase que sem opção. Essas intervenções foram realmente para trabalhar em prol do que o mercado precisa.
O que o mercado quer? O mercado quer poder contratar um serviço que ofereça todas as opções para eles, com condições legais, com um serviço bom, e aí a gente entra numa outra linha do tempo que eu fiz, que eu acho que vai ser bem interessante para vocês. O quanto essa evolução no mercado de cartões impactou as taxas aplicadas pelas adquirentes. E aí, como vocês enxergam hoje, por exemplo, um mercado onde só um fornecedor vende esse tipo de serviço? Ele detém todo o poder de barganha. Qualquer pessoa que queira contratar, ele não tem margem para negociação, porque ele só tem uma opção. Era isso que acontecia ali entre 2008 e 2010. Então você tinha uma taxa média elevada, e que o lojista não tinha poder de barganha para negociar essas taxas. Essas intervenções no mercado começaram a trabalhar muito em prol disso, de melhorar as taxas, então reduzir as taxas e melhorar o serviço. Então, se vocês olharem nessa linha do tempo anual que eu fiz, e aí eu coloquei a taxa de MDR. Então, hoje, o que é a taxa de MDR? A taxa que vocês pagam para adquirência, tá? É chamado assim, tecnicamente, de MDR, que é o Merchant Discount Rate, que é o que as operadoras cobram dos lojistas. Eu fiz um cálculo médio dessa projeção que teve ao longo desses anos. Então, se vocês observarem de 2008 até 2014, teve uma queda bem legal e que tem um impacto bem forte para a vida do varejista. Isso é uma taxa média. Imagina que você tem diferentes portes de lojistas, diferentes segmentos. Dependendo do segmento do porte, o impacto foi maior, mas de forma média, essa foi a redução. E qual que é a tendência do mercado hoje, pessoal? É que todas as adquirentes, todas as operadoras, operando com todas as bandeiras, você vai começar a ter uma equalização dessas taxas. Até um ponto onde você vai ter uma interação instável entre o lojista, entre as operadoras e entre os bancos, e aí eu vou explicar o porquê que eu estou citando os bancos aqui. Uma vez essas taxas equalizadas, as adquirentes, as operadoras não vão mais entrar nessa briga por taxa. Então o lojista ele vai ter aquela taxa e as operadoras vão se diferenciar, não cobrando menos, mas oferecendo um melhor serviço, oferecendo um melhor atendimento, oferecendo uma plataforma mais completa, novas funcionalidades, maior proatividade em termos de atendimento, mais agilidade em termos de contratação. E é muito nessa linha que hoje a Stone, desde o início, já nasceu se propondo a fazer. Trabalhar muito focada no serviço. Melhorar o serviço, melhorar o atendimento, melhorar a plataforma, porque a gente sabe que em determinado momento essas taxas vão estar equalizadas e essa briga por taxa não vai mais acontecer. E aí, por que eu citei um ponto de interação estável entre lojista, emissor e credenciador? Porque muitas vezes essas taxas que os lojistas cobram, e aí por experiência de mercado, por estar muito inserido na vida de vários e-commerces, como a Paty comentou no começo, um dos maiores e-commerces hoje da Fast é cliente da Stone. Eu sei que mesmo os clientes mais estruturados e com operações grandes, eles não sabem exatamente o que eles estão pagando. Então, você está pagando, por exemplo, esses 2,7% para a sua operadora de cartão. Você sabe o que significa isso que você está pagando? É exatamente essa interação entre emissor e credenciadora. Dentro dessa taxa, e aí você tem, eu abri um pouco a composição desse MDR, a composição da taxa de adquirência para vocês entenderem melhor no detalhe como funciona. Dentro dessa taxa você tem algumas partes que são direcionados a esses valores, tá? Então imagine essa taxa de 2,7%, que é a taxa média que a gente teve no mercado no ano retrasado, desculpa. Você tem o intercâmbio bancário, que representa 62% dessa taxa, e é tudo que é direcionado para o banco emissor. Então, o portador, o cliente, quando compra alguma coisa no cartão no seu site, aquele cartão é de algum banco. A gente chama esse banco de banco emissor, o banco que emitiu aquele cartão para o cliente. Esse banco, ele fica com 62% da taxa que você paga hoje para adquirente. 13% é direcionado para a bandeira, que a gente chama de FII da bandeira. O que é hoje, assim, em grande parte do mercado Visa e Master. Então, 13% vai ser direcionado para Visa ou para Master, dependendo do cartão que está sendo utilizado.
11% a gente considera como custos operacionais, incluindo a parte de impostos, que são pagos pela operadora. Então, tudo custo operacional seria o custo de manter a plataforma, mais os impostos que são direcionados para o governo. E a gente tem aí, de forma média, 14% como sendo a margem da credenciadora, que é onde o lojista e a operadora têm margem para negociação. Por isso que a tendência é muito clara para o mercado de que muito rapidamente isso vai ser equalizado. Essa margem vai equalizar num valor, você tem os outros custos quase que padronizado para todas as adquirentes, e aí você vai começar a trabalhar muito mais na parte de qualidade de serviço, não só preso na parte de taxa. Falando um pouco da parte um pouco mais no detalhe de cartão de crédito, tá? E aí que eu vou entrar na parte onde eu vou fazer um comparativo, tá? Do que é o cartão de crédito e do que é o boleto na vida do varejista online. A gente sabe que são dois meios de pagamentos quase que indispensáveis. O cartão de crédito por conta da capilaridade que esse meio de pagamento tem. Então isso não se restringe ao e-commerce, mas isso para qualquer loja física. Se você tiver um estabelecimento que não aceita cartão, você provavelmente vai perder muito cliente. E o boleto que eu vou tratar no próximo slide porque é um meio de pagamento quase que cultural do brasileiro. Já tiveram várias ações, tanto de órgãos regulatórios quanto dos próprios bancos, para acabar com o boleto, e isso não aconteceu, porque é um meio de pagamento que eu falo que é o meio de pagamento canarinho. O brasileiro não se desprende dele de jeito nenhum. E acho que vocês que trabalham no varejo acompanharam no final do ano passado, se eu não me engano, a lei que saiu sobre boleto com registro, que impactou o mercado, impactou o varejo, e mesmo assim não teve ainda uma queda expressiva em termos de share de pagamentos com boleto. Então a gente ainda não conseguiu chegar numa etapa de migrar clientes de boleto para outras formas de pagamento. Eles são clientes bem fiéis a essa modalidade de pagamento. Falando um pouco de cartão, fiz um comparativo das vantagens e desvantagens, tá? As vantagens porque, em termos de aprovação, e aí eu vou comentar de conversão lá para baixo, mas em termos de mercado online, quando a gente fala de cartão de crédito, você consegue ter uma aprovação online e automática da transação, o que gera uma agilidade muito rápida em termos de dar resposta para o cliente e também de liberar estoque. E aí que é uma das desvantagens do boleto. Então você consegue aprovar online, você consegue girar seu estoque rápido e você consegue ganhar muito no índice de conversão. Você consegue pegar o cliente pela compra por impulso. Você não dá a possibilidade dele, por exemplo, imprimir o boleto, voltar para casa e repensar sobre aquela compra. Esse é um dos benefícios do cartão de crédito. Você tem a possibilidade do parcelamento da compra. Então hoje um dos grandes atrativos, não só para o lojista, mas também para o comprador, utilizar o cartão de crédito é poder parcelar a compra. E aí acho que todo mundo que é lojista, ao mesmo tempo é comprador também. E vocês sabem o quanto é bom a gente poder parcelar, jogar as parcelas lá para frente, parcelar a fatura, entrar em cheque especial. O brasileiro ama isso. Então o varejo tem que estar adaptado a isso também. Então, principalmente para as operações que tem ticket médio alto, é bem legal ter a possibilidade de parcelamento. E aí as regras de parcelamento dependem bastante de cada negócio. Tem lojistas que parcelam, mas repassam os juros para o cliente. Tem lojistas que conseguem absorver esses juros ou conseguem, por exemplo, incrementar ele no valor do produto para não ser tão perceptível para o cliente. Depende da estratégia de cada lojista. E aí depende bastante do segmento e do perfil do público também. Aceitar cartão de crédito passa muita credibilidade para o site. Hoje você entra num site de compras e o site só aceita boleto, você vai achar estranho. É muito por conta da cultura já exigir que todo estabelecimento aceite cartão, e porque boleto você sabe que uma vez pago o boleto, se der problema na entrega não tem o que você fazer, para você reaver seu dinheiro vai ser muito complicado, então passa certa credibilidade para o site. Você consegue aumentar seu ticket médio por conta da possibilidade de parcelamento, como eu falei,
você pega a compra por impulso, então você não dá a chance do cliente desistir, uma vez ele coloca o cartão, você consegue já finalizar essa compra com muita agilidade, e você só é cobrado por aquelas transações que você realmente captura, você realmente efetiva. E aí eu vou fazer o parâmetro com o boleto, na parte do boleto com o registro também, para justificar essa vantagem do cartão de crédito. As desvantagens do cartão de crédito, e aí são desvantagens que eu vou entrar mais no detalhe nos próximos slides, que eu sei que é um assunto que assusta aí grande parte dos varejistas. O risco do chargeback. O que é o chargeback? O chargeback é quando um cliente compra no seu site e lá na frente ele não reconhece aquela compra na fatura de cartão dele. Então ele entra em contato com o banco e fala que aquela cobrança foi indevida. O banco então cancela aquela cobrança e deixa de pagar o estabelecimento. O chargeback o risco do chargeback fica com o lojista. Se não fica com o lojista, pode ficar com ferramentas de gestão de risco e fraude, que eu vou comentar mais para frente também. O lojista paga mais caro por isso, mas consegue, de certa forma, mitigar esse risco de chargeback. Então, essa é uma das principais desvantagens do cartão de crédito. Uma outra desvantagem é o custo com gestão de antifraude. Então, se você quiser se eximir do risco de chargeback, você tem que pagar mais por isso. Então, você vai pagar aí um custo com uma empresa que faça a gestão de antifraude para você. O recebimento também acaba sendo um problema para os lojistas. Então, hoje, quando você faz uma venda no crédito, o lojista só recebe depois de 30 dias. Se ele quiser receber antes, ele tem que pagar uma taxa por isso. E aí eu vou explicar por que o mercado funciona dessa forma. E muitas vezes os lojistas acham que a culpa é da operadora, que a culpa é da empresa que processa o cartão para ele. Não é. Hoje, lembra que eu passei lá em cima que o banco emissor ele tem grande participação nessa transação? O banco emissor é ele também que pega o dinheiro do comprador e dá esse dinheiro para a operadora poder repassar para o lojista. A operadora, no caso, é a Stone, ou a GetNet, ou a Elavon, a Cielo. O banco ele passa esse dinheiro para a operadora só depois de 28 dias. Então, a operadora tem 2 dias para fazer toda a parte operacional, processual e poder liquidar, poder pagar esse valor para o lojista. Se o lojista quiser receber esse valor antecipado, então é adiantar os recebíveis. Então, tudo que ele vendeu, por exemplo, ele fez uma venda parcelada em 3 vezes. Ele teoricamente receberia a primeira parcela em 30 dias, a segunda parcela em 60 dias e a terceira parcela em 90 dias. Se ele quiser receber tudo no dia seguinte, ele vai pagar uma taxa de juros para isso, porque a operadora vai ter que adiantar esse dinheiro com o banco, pagando uma taxa para poder pagar antecipado para o lojista também. Isso acaba sendo um custo. Isso comparado com o boleto você recebe sempre depois da liquidação do banco. Você vem 2 dias depois que o seu cliente paga. É um processo rápido. E mais uma desvantagem que o mercado tinha, e aí a Stone vem muito para quebrar esse paradigma, que é o processo lento e burocrático para você conseguir se credenciar em uma operadora. Então, o mercado está muito acostumado em processos que demoram mais de 30, 45 dias para conseguir se afiliar a uma credenciadora para poder aceitar cartão de crédito. A Stone trabalha na linha de, como eu falei, de agilidade e já focada em prestação de serviço com qualidade. A gente já tem um processo super desburocratizado para conseguir acelerar esse processo de credenciamento e afiliação. Mas ainda assim, se você vê outros players, outras operadoras no mercado, você se depara com um processo bem moroso, bem lento e bem difícil para o lojista, principalmente para o lojista pequeno. A parte de boleto. Vou destacar algumas das vantagens e que é importante considerar que, independente, mesmo a gente colocando na balança pró e contra, hoje aí, até por conhecimento de mercado e, enfim, eu não indico nenhum lojista desconsiderar o meio de pagamento de boleto bancário, tá? É sempre legal ter essa opção no site. Por mais que você considere as desvantagens assim, bem impactantes, é legal ter como opção. Vamos lá para as vantagens. Atende um perfil de cliente menos familiarizado com a internet,
que é isso? Hoje você tem o mercado de meios de pagamento ganhando cada vez mais público. Meio de pagamento, desculpa, o mercado de e-commerce. O mercado de e-commerce ganhando cada vez mais público. Chegando em regiões, chegando a classes sociais que nunca antes tiveram contato com a internet. Então você ainda tem certo receio da pessoa colocar informação de cartão no site. Ou a pessoa muitas vezes nem tem um cartão de crédito. Ela trabalha só com cartão de débito, ou muitas vezes ela nem é bancarizada, ela não tem uma conta bancária, ela não consegue ter cartão. Você consegue atender esse perfil de cliente oferecendo a opção de boleto bancário, que pode ser pago em qualquer banco, em caixa lotérica, pode ser pago com dinheiro, enfim, abre um leque de opções aí em termos de perfil de cliente. Não é preciso repassar um valor em porcentagem, então um dos benefícios do boleto é que se você tem um ticket médio alto, ao invés de você pagar a taxa de adquirência, você vai pagar só um valor fixo nessa transação. Normalmente é pago direto para o banco. E aí você paga ali R$2, R$3, R$5, dependendo da negociação que você tem com o banco, você paga só esse valor independente do valor do produto vendido no boleto. Você tem a possibilidade, em caso de atraso no pagamento do cliente, a aplicação de multa. O que é isso? O seu cliente gerou o boleto e você colocou a validade de 3 dias. Se ele quiser pagar depois de 3 dias, você aplica uma multa sobre aquela transação, sobre aquele valor, para justificar o fato de você ter retido o valor, retido o produto no seu estoque. Você tem o recebimento do valor em curto prazo, que foi o que eu comentei que fiz o parâmetro no cartão de crédito. Hoje no boleto você não precisa esperar os 30 dias, você emite o boleto uma vez o seu cliente pagando, o banco tem até 2 dias para direcionar esse valor para sua conta, então é um recebimento de curto prazo, e você tem a impossibilidade do chargeback. Uma vez o cliente pagou o boleto no banco, esse valor já cai na sua conta e não tem como o cliente justificar para o banco que ele não deveria ter pago ou que ele se arrependeu. Uma vez pago, está pago. Quais são as desvantagens do boleto? A demora na constatação do pagamento. Então você não tem aquele retorno automático que você tem no cartão de crédito. Você emite o boleto, você coloca uma validade normalmente de 2 a 5 dias. Se o cliente pagar no último dia de validade, então se o cliente paga depois de 5 dias, esse dinheiro só vai cair na sua conta depois de 2, então você vai ter 7 dias esse produto preso no seu estoque, sem você saber ao certo se o boleto vai ser pago ou não. Então isso é bem importante ficar atento. Normalmente, e aí em datas de alto volume de venda, como Black Friday ou Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, quando você tem ação promocional ou você tem produto que você quer girar rápido no estoque, você não disponibiliza a forma de pagamento de boleto, porque pode ser que você prenda grande parte do seu produto que está com promoção no dia e lá para frente você veja que grande parte dos boletos não converteram em venda. E aí você vai continuar com aquele produto preso no seu estoque. Então, tem algumas formas inteligentes e bem estratégicas de você disponibilizar o boleto. Um outro ponto interessante é que, normalmente, quando você faz alguma ação promocional, ficar atento ao perfil de pessoas que estão comprando no boleto. Às vezes, para você identificar se não é o mesmo e-mail travando vários produtos no boleto, porque aí pode ser alguma ação de fraudador, ou de hacker, ou de algum concorrente fazendo uma ação aí, desleal com a sua operação. Fica atento quando você disponibiliza o meio de pagamento do boleto, principalmente para ação promocional, para não ser pego aí nessas artimanhas que podem acontecer. Outra desvantagem é o alto índice de desistência, e aí entra muito porque você foge um pouco da compra por impulso, e você tem aquele prazo onde o cliente pode repensar a compra, e aí não é nem só repensar a compra. Teve um estudo que eu me deparei aí foi começo do ano passado, sobre conversão de boleto. Eu tentei até achar ele para apresentar para vocês, mas eu não consegui achar. Grande parte dos boletos não pagos são porque a pessoa não tinha uma impressora para imprimir o boleto. Então ele tinha intenção de compra, ele gerou o boleto no seu site, ele salvou aquele PDF, mas não tinha impressora. Então ele comprou de casa, não tinha impressora em casa, só tinha impressora no escritório, esqueceu de enviar o arquivo, ele acabou desistindo da compra porque não conseguiu imprimir o boleto. Então é quase que uma armadilha para o varejista, né?
Se você prendeu o estoque, o seu cliente não conseguiu comprar por um aspecto que foge completamente da sua ação, então é uma baixa conversão que tem sempre que ser medida. Para o pessoal que já vende com boleto e mede essa conversão, o que a gente tem de números de mercado hoje é que a conversão do boleto ela gira em torno de 40% a 60%. Então, o que é isso? De cada 100 pessoas que compram no seu site com boleto, só 40 vão efetivamente pagar o boleto e finalizar a compra. 60% desses pedidos vão ser perdidos. E uma outra desvantagem que se destacou aí nos últimos meses foi a exigência do boleto com registro. Então a Febraban ela recomendou fortemente, e quando ela recomenda fortemente é quase que ela não tem opção, o varejista não tem opção, essa é uma recomendação que ele não pode negar. Então que as instituições financeiras, isso quer dizer os bancos, eles vão descontinuar as operações de boleto sem registro. Então, qual que é a diferença do boleto sem registro para o boleto com registro? O boleto sem registro, desses 100 boletos que foram gerados no seu site, você só teria um custo sobre esses 40% que foram pagos. Migrando para esse modelo de boleto com registro, esses 100% você teria o custo, independente se só 40% deles foram efetivamente pagos. Você teria um custo aí sobre esses outros 60%. E aí que seriam literalmente só custo, não seria um investimento, porque você não teria nenhum retorno financeiro sobre esses 60% do boleto. Falei bastante de conversão nesse parâmetro entre cartão de crédito e boleto, mas eu sei que a palavra conversão às vezes é um pouco confusa para os lojistas. Isso porque a gente tem várias etapas de conversão no e-commerce. E normalmente a conversão é medida para medir a eficiência dessas etapas. E hoje a gente mede principalmente 2 etapas. Tá? E aí eu chamo de conversão de marketing e conversão de pagamentos. O que é a conversão de marketing? É a quantidade de pessoas que acessam o seu site versus a quantidade de pessoas que finalizam uma compra. Então é aquela pessoa que entrou no seu site, navegou, escolheu o produto e foi até o final no carrinho de compras. Essa é uma conversão. Hoje, em média de mercado, a gente considera aí uma conversão boa, a média de 1,5%. Então, de 100 pessoas que entraram no seu site, se 2 pessoas dessas 100 comprarem, a sua conversão está muito boa. Tá? Fazendo um parâmetro com o mercado dos Estados Unidos, e é sempre legal fazer, porque em termos de conversão eles estão bem à frente do mercado brasileiro, essa conversão gira em torno de 5, 6% no mercado dos Estados Unidos. Então, o mercado brasileiro ainda tem muito para melhorar e muito para trazer ferramentas para conseguir melhorar esse número. A outra parte da conversão de pagamentos, que é onde essas soluções de meio de pagamento conseguem te ajudar bastante, medindo a quantidade de pessoas que finalizaram a compra. Então, aquela lá de cima, que fez o parâmetro com quantas pessoas entraram no seu site. Dessas pessoas que fecharam o pedido e foram para o carrinho de compras, quantas efetivamente tiveram cartão capturado ou boleto pago. Então, imagina num cenário de cartão, a pessoa finalizou o pedido, colocou todas as informações de cartão e apertou no botão pagar. Essa transação é enviada para o gateway, depois para a adquirente tem que aprovar essa transação no banco e ela vai ter um retorno positivo ou negativo. Normalmente 75% dessas transações retornam com status de positivo. Esses 25% que foram negados, eles são negados por vários motivos. Tá? Quais são os principais motivos? Constatação de fraude. Então, em alguma etapa desse processo, foi constatado de que esse comprador é um possível fraudador. Pode ser que o seu cliente não tenha mais saldo no cartão, pode ser que o cartão esteja inválido, ou ele tenha digitado o cartão errado, ou ele tenha algum tipo de restrição no banco. Por exemplo, ele não pode fazer compra online, ou ele fez uma compra que saiu muito do perfil de compra que ele costumava fazer. Então ele era uma pessoa que nunca passou do ticket médio de R$100, do nada comprou uma TV no e-commerce, essa transação pode ser negada por conta disso também. Então tem vários motivos de uma transação de cartão de crédito ser negada. E aí você tem soluções para trabalhar essa conversão. Porque a gente sabe que, imagina uma conversão de 1,5%, uma conversão baixa. Você já trouxe esse 1,5% até a etapa final de compra.
você ainda vai perder 25% desse 1,5%. É muito dinheiro em marketing, em AdWords, em layout do site jogado fora, não concordam? Que as soluções de meio de pagamento, e aí a Stone tem como principal foco hoje da nossa plataforma, trabalhar muito em prol dessa conversão, tá? Trabalhar de forma a sempre entender o motivo de retorno e conseguir reprocessar a transação em algum diferente canal para tentar aprovar. Então, e aí entra um outro motivo que foge um pouco da parte do cartão em si, mas como você tem várias empresas fazendo todo esse fluxo transacional, pode ser que por conta de alguma falha técnica, então alguma indisponibilidade, isso, imagino que você já tenha se deparado, por exemplo, numa loja física. Você coloca o cartão na maquininha, a maquininha fica pensando e a transação dá como reprovada. Você coloca o mesmo cartão e aí a transação vai lá e aprova. Isso acontece muito no mundo de e-commerce também. Só que a diferença no mundo de e-commerce é que você não tem um lojista lá na sua cara para te dar o cartão de novo para você processar. Então, se essa transação não for aprovada, você tem grande chance de perder esse cliente. O que a ferramenta, a plataforma da Stone faz é conseguir identificar quando houve alguma falha técnica no processamento e reprocessar essa transação. Então, identificou que é um cartão válido, com limite, não é um portador, é um portador que não é um fraudador e que falhou por uma questão técnica, a gente tem toda uma inteligência para reprocessar essa transação e fazer com que ela seja convertida. Sempre com o objetivo de fazer os clientes aumentarem esse 75% de conversão. Tá? E aí, passando um pouco, dando um parâmetro do que hoje os clientes da Stone têm em média de aprovação, os nossos clientes estão entre 84% e 86% de aprovação. Fazendo um comparativo com o mercado, a gente tem um improvement, uma melhora de 10% de conversão em cartão de crédito. Se você pega operações de diferentes tamanhos, 10% em conversão, 10% a mais de venda, assim, impacto direto no faturamento, dinheiro na veia do varejista. E muitas vezes é um dinheiro que está sendo perdido por incapacidade técnica, por falha em alguma etapa do processamento, e que a gente se preocupa muito com isso. Por a gente ser uma adquirente, uma operadora que tem como foco o mercado de e-commerce, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E a outra parte é a conversão do boleto, que, como eu falei, gira em torno de 40% a 60%, eu coloquei 50%, e aí foge um pouco do poder do lojista ou do banco. Uma vez emitido o boleto, você quase que fica à mercê se o seu cliente vai pagar ou não. Existem algumas estratégias para aumentar essa conversão, tá? Conheci muitos lojistas que, por exemplo, contratam uma plataforma de envio de SMS ou envio de WhatsApp para lembrar o cliente da data de validade do boleto, ou lembrar o cliente de pagar, ou então até enviar o código do boleto, a linha digitável, por mensagem para ele. Ele nem precisa do boleto impresso, ele só precisa daquela linha para colocar lá no caixa eletrônico e efetuar o pagamento. Então tem algumas estratégias legais para a gente conseguir aumentar essa conversão no boleto também. Então, envio de mensagem de lembrança de pagamento, envio da lista da linha digitável para o cliente poder pagar a qualquer momento, orientar o cliente que ele pode pagar pelo aplicativo do banco, ele pode pagar pelo caixa eletrônico, não deixar ele preso ao fato de ter que imprimir o boleto para pagar, porque isso pode cair bastante a conversão e o índice de pagamento desses boletos. Entrando um pouco mais no detalhe do chargeback, e aí eu já abordei bem antes, mas eu vou só fazer uma recapitulação, só porque eu sei que é um assunto bem delicado, tá? Então o chargeback é quando o cliente não reconhece a fatura em seu cartão de crédito ou débito, abrindo uma contestação com relação à fatura cobrada junto à operadora de cartão e junto ao banco emissor. Então o cliente ele liga no banco dele para contestar aquela compra. Em fluxo financeiro, o que acontece quando é dado um chargeback? O cliente não reconhece, o banco ou cancela aquela cobrança da fatura, ou se já foi uma fatura paga, ele estorna aquele valor para o cliente, para o portador, e deixa aquele valor que ele teria que pagar para a Stone, por exemplo, repassar para o lojista, ele deixa de pagar. Então, isso é como se na previsão de caixa do lojista estava programado para cair
R$10.000 e cai 9.500. Deixou de cair R$500. E aí a Stone tem uma solução bem legal que ajuda bastante os lojistas a identificarem quando acontece esse tipo de chargeback, que é a parte de conciliação financeira. Hoje quando você trabalha no mundo de e-commerce, você pode ter algumas discrepâncias no seu fluxo de recebimento. Uma delas é o cancelamento e o estorno, e outra é o chargeback. O cancelamento e o estorno normalmente o lojista tem ciência, porque é ele que praticou ativamente. Então ele sabe que ele cancelou R$200, ele vai deixar de receber esses R$200 lá no final do mês. O chargeback ele não sabe, é um valor que simplesmente não cai na conta dele. Como ele faz para saber que vem um chargeback? É papel da adquirente, da operadora, passar essa informação da forma mais clara possível para ele. A Stone tem um sistema de conciliação nativa que consegue, dentro do próprio portal de gerenciamento de transações, mostrar para o cliente quando alguma transação sofreu um chargeback, o motivo e o quanto isso vai impactar no fluxo de recebimento de caixa dele. Então ele sabe que essa transação sofreu chargeback, ele tem a possibilidade ou não de contestar esse chargeback junto ao banco, e aí a gente cria essa conversa do lojista com o banco também, o que é bem legal, porque tem muitas vezes, por exemplo, o cliente, ele não reconheceu a compra no banco, mas por engano. Foi ele ligou no banco, não reconheceu, mas de noite ele conversou com a mulher dele, ele viu que a mulher que usou o cartão dele. Então foi uma compra válida e o cliente muitas vezes não sabe como passar isso para o banco. A gente faz essa intermediação de conversa entre o lojista e o banco para facilitar em casos de erro, onde o cliente sim tem que receber o dinheiro de volta. Além de, lógico, em termos de conciliação, prover uma série de relatórios e extratos onde vai ser possível o lojista acompanhar de forma bem clara e transparente quando ele sofreu um chargeback, o quanto ele efetivamente está recebendo, o quanto ele deixou de receber, os motivos. Então isso é bem legal. Acho que o chargeback ele tem que sempre caminhar junto com a parte de conciliação financeira, que é um assunto bem legal também. A gente tem como experiência de mercado uma impressão muito ruim do lojista quanto à conciliação financeira. Sempre foi tratado de forma muito confusa, o lojista não tem acesso a documento, a arquivo que torne essa informação clara na cabeça dele. Então a Stone vem muito na linha de conseguir trabalhar da forma mais transparente possível com o cliente, fornecendo todas as informações de forma clara, um time especializado para orientar quais ações são possíveis fazer quando acontece algum tipo de chargeback. Então esse é um dos diferenciais que a gente tem aí por trabalhar focado no mercado digital. E aí, eu falo focado no mercado digital, e muitos clientes falam, mas eu vi maquininha da Stone no restaurante que eu fui hoje. E vocês provavelmente vão começar a ver com mais frequência, e porque a gente trabalha de forma multicanal. Mas o nosso foco hoje é o mercado digital, e hoje o segmento de e-commerce representa dentro da Stone mais de 60% dos clientes. Então, grande parte da nossa receita hoje vem do mercado digital, por conta do foco que a gente direciona para esse segmento. Fazendo um comparativo com as outras adquirentes, principalmente as mais antigas de mercado, como por exemplo Cielo e Rede, o mercado de e-commerce representa dentro da carteira de clientes dessas adquirentes menos de 3%. Então, é muito fácil você entender e justificar por que eles não dão tanta atenção para o mercado de e-commerce, por que eles não desenvolvem funcionalidades específicas, soluções que atendam assim de forma clara, de forma efetiva o mercado online, porque representa muito pouco em termos de resultado para eles. E aí foi onde a Stone encontrou uma possibilidade de trabalhar com muito foco, encontrou um mercado em amplo crescimento. Então mesmo com a crise que a gente vem enfrentando nos últimos anos, o mercado de e-commerce tem tido uma curva de crescimento acima dos 25% no ano, que é um crescimento muito legal, considerando o parâmetro econômico do Brasil. Então, a gente enxergou uma oportunidade muito legal de trabalhar focado para esse perfil de cliente. O lojista que quer vender no mundo online, e é legal que a gente trabalha hoje com todos os tipos de cliente. Eu comentei que hoje a gente atende um dos maiores clientes da Fast,
mas a gente tem várias operações de clientes que estão iniciando a operação também. Hoje a Stone é uma adquirente super agnóstica, a gente trabalha todos os perfis de clientes, diferentes segmentos, tamanhos, diferentes, inclusive peculiaridades. Tem cliente que precisa de configurações um pouco diferentes, a gente consegue trabalhar nesse nível de detalhe. Então é bem legal o quanto a diferença de você trabalhar com um adquirente que entende e se preocupa com o mercado de e-commerce. Seguindo na linha de segurança, quais são os possíveis meios da gente evitar o chargeback? Então, eu comentei um pouco do papel da Stone e das adquirentes para tentar ajudar o lojista. Então, uma vez dado o chargeback, é muito papel da adquirente auxiliar o lojista a melhor forma de tratar esse chargeback. Primeiro, através de transparência nos arquivos. Segundo, através de ajudá-lo na comunicação com os bancos. Mas você tem aquela etapa anterior. Então, como evitar o chargeback? Como não deixar o chargeback acontecer? E aí você tem várias soluções de antifraude no mercado. A Stone tem uma solução própria. A gente tem um sistema de antifraude que ajuda bastante nossos clientes. Mas eu citei aqui algumas de mercado, só para não confundir muito a cabeça e enfim, vocês conseguirem separar bem o que é meios de pagamento e o que é gestão de fraude e risco. Existem duas formas de você aumentar a segurança do seu site e evitar ataques e evitar, consequentemente, chargebacks na operação. A primeira é você se preocupar com a segurança técnica do seu site. O que é isso? Com a vulnerabilidade. Então, se você tiver uma página que não tem um SSL ou não tem, por exemplo, um anti-malware, ele está super aberto a ataques de hacker. O hacker ataca para vários motivos. Ele pode atacar simplesmente para fazer seu site sair fora do ar, deixar seu site mais lento, deixar seu site sobrecarregado, reorganizar toda a parte de distribuição de informação do seu site, enfim, mas pode também atacar seu site para poder testar cartão. Ele hackeia seu site e passa uma trilha gigante de cartão para fazer teste em cartão. Então ele hackeia, ele tem bases de cartão fraudado, ele sobe no seu site e testa todos eles. Então você vai ter assim do nada uma chuva de transações. Eu já tive essa experiência junto com alguns clientes no passado que sofreram esse tipo de ataque por não ter essa segurança. Era um cara que normalmente tinha um volume de transações de 5 mil transações por mês e ele teve em um único dia 5 mil transações. Ele achou que ele estava vendendo absurdamente, mas ele parou e pensou, mas eu não fiz nenhuma ação promocional, eu não coloquei nem um pouco mais de dinheiro em marketing, por que isso? Ele foi entrar mais no detalhe e viu que estava sofrendo um ataque. E aí você complica a parte operacional, a parte financeira, você tem que mobilizar todo o time, todos os fornecedores para reorganizar a vida. Então você ter essa segurança técnica é bem legal. E a outra parte de segurança é a parte de gestão de fraude e risco, que aí é um sistema de fraude que é oferecido por algumas empresas especialistas que fazem a análise de todas as informações de compra do seu site. Então imagine que quando um cliente entra no seu site e faz uma compra, ele fornece vários dados no momento da compra. Por exemplo, nome, CPF, e-mail, endereço, e aí você pode colocar masculino, se é sexo masculino ou feminino, qual signo. Você navegando pela internet, você vê vários modelos de informação que o lojista pede para o cliente. Baseado nessas informações, essas empresas, essas soluções de fraude e risco, elas analisam essas informações, cruzam essas informações com um banco de dados para analisar se alguma daquelas informações, em algum momento, já teve relacionado a algum tipo de ação de fraude, ou se tem de alguma forma alguma informação discrepante. Então, por exemplo, você já teve esse e-mail fazendo essa compra, mas direcionando para um endereço diferente. Qualquer discrepância em termos de informação, você consegue, a própria solução faz algum tipo de contato com o cliente para validar os dados. E aí você fecha um escopo completo de análise para no final você ver se você aprova o cliente ou se você trava ele por conta de uma possível fraude. E aí eu citei duas das empresas que hoje detêm grande parte do mercado e que tem soluções bem legais, que é a ClearSale e a F-Control no mercado de antifraude e gestão de risco, e o site blindado na parte de segurança de vulnerabilidade dos sites. E é isso, pessoal.
que cumpri bem o tempo aqui, talvez tenha esquecido alguns pontos, mas a Paty vai passar meus contatos no final da conversa, para caso vocês tenham dúvida, queiram interagir de alguma forma, como parceiro, como cliente, ou simplesmente obter mais informações sobre a Stone ou sobre o mercado de meios de pagamento. Eu e meu time estamos à total disposição. Ela passou aí o meu e-mail e meu telefone direto. Então, por favor, se ficou qualquer dúvida, qualquer informação que eu acabei passando rápido e vocês não tiverem a oportunidade de fazer a pergunta, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Oi, pessoal, podem mandar as perguntas aí no chat. Eu vou cortar o áudio aqui durante uns segundinhos, só para mudar a tela e falar para o Eduardo como vai funcionar, mas podem ir mandando as perguntas no chat para a gente ir liberando aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu coloquei aí os dados do Eduardo para quem depois quiser entrar em contato com ele por e-mail, por telefone. Mas falem para a gente aí no chat se ficou tudo claro, ninguém tem nenhuma dúvida. Como que foi a palestra aí? Dê um feedback para a gente. Estamos aguardando aqui. Aí o Luiz mandou um feedback para a gente. Obrigado, Luiz. Tentei ser o mais claro possível. Sei que é um tema bem complicado, mas espero que eu tenha conseguido passar com clareza para vocês. Valeu pelo feedback. Tem uma pergunta da Rosana. Rosana, a gente tem sim um sistema já próprio de antifraude. E a gente tem a proposta, a gente tem dois modelos de proposta, o modelo de proposta sem o antifraude e o modelo de proposta com o sistema antifraude. Os dois já integrados com a plataforma da Fast também. Então se quiser, pode mandar um e-mail no meu e-mail pessoal mesmo que eu passo toda a proposta para você. Pessoal elogiando aqui a palestra, de fato é um conteúdo que sempre pedem aí para a gente, principalmente os lojistas que estão começando, né? Que acaba gerando muita dúvida. Então, com certeza, vai ser uma palestra bem assistida também. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta da Alexandra. Sim, o modelo, como eu falei na apresentação, a Stone se preocupa muito em termos de agilidade e desburocratização desse processo de credenciamento. Então, hoje a gente tem, e é até legal que você já sendo credenciada com Cielo, provavelmente você já tem toda a documentação da empresa já muito agilizada, muito pronta. Pode mandar para mim que o processo é super rápido. Tanto o processo de documentação e o processo de integração já pronto na Fast. Então, o processo na Fast, eu diria que é basicamente virar uma chave que já estamos prontos para trabalhar. Legal, Daniela. Pergunta muito importante. Como eu
conseguem ouvir agora? Teve um probleminha aqui, mas a gente está de volta. Daniela, respondendo sua pergunta. Então, não vai ter nenhum resultado efetivo você entrar com uma ação judicial contra o adquirente, porque o adquirente não é responsável pelo chargeback. Inclusive todos os contratos que você firmar com qualquer adquirente, ela nunca vai se responsabilizar pelo chargeback, a não ser que tenha algum serviço de antifraude garantido junto nesse contrato, que foi que eu respondi para a última pergunta da Rosana. Se a gente tem sim um sistema de antifraude com garantia, o que te protege do chargeback, mas para um contrato normal de adquirência, não existe essa garantia para o mercado de e-commerce. Então, a melhor coisa que o lojista pode fazer é tratar a informação, buscar clareza dessa informação junto ao adquirente. Uma vez identificado o chargeback, o lojista trabalhar junto com o adquirente na conversa com o banco, nunca contra o adquirente. A adquirente, ela é só parceira nessa conversa, porque o chargeback está trazendo prejuízo para você e para a adquirente também. Então, a adquirente está tendo custo operacional, deixou de passar aquela transação, então ela não teve benefício nenhum nesse chargeback. Você tem que trabalhar em parceria com o adquirente. Então, clareza na informação. Uma vez essa informação chegando de forma clara para você trabalhar junto com o adquirente para entender o motivo desse chargeback, se realmente foi uma fraude, ou se foi alguma falha de comunicação com o seu cliente, ou algum problema comercial. Por exemplo, ele comprou um produto X e você enviou o produto Y, entendeu? Aí ele foi lá, ao invés de entrar em contato direto com você, ligou no banco e cancelou. Trabalhar a comunicação com o adquirente para entender o motivo e baseado no motivo você tomar aí sim uma ação efetiva. Ou ligando para o seu cliente, entendendo o motivo, entendendo por que ele deu o chargeback e corrigindo, ou então junto trabalhando com o banco, tentando reverter esse chargeback. O pagamento por e-mail, Hernani, ele tem, na verdade, o que eu entendo por pagamento por e-mail, e aí se não for isso que exatamente você está perguntando, pode me corrigir, é quando você envia um link para o cliente para ele poder posteriormente acessar esse link e efetuar o pagamento. Tá? É uma possibilidade que algumas operações usam. Eu ainda não consegui identificar exatamente qual segmento ou qual modelo de operação tem uma necessidade maior dessa forma de pagamento, mas é uma forma de pagamento que você acaba caindo no problema da conversão baixa. Isso, sistema para televendas, exato. Você tem dois modelos de conseguir fazer essa captura na televendas. Ou você gera o link e envia por e-mail para o seu cliente, e aí quando a gente está falando de televendas, é legal a sua atendente acompanhar o cliente até ele finalizar o pedido, não simplesmente falar que vai enviar o e-mail, desligar e contar que o cliente vai acessar para pagar o link, porque aí você cai naquela armadilha da conversão. Então, a sua atendente está orientada a comunicar ao cliente que enviou o link, orientar ele a abrir o e-mail e fazer passo a passo para o cliente conseguir finalizar o pedido. Um outro modelo de operação para sistema de televendas é a sua atendente ter uma tela de e-mail de captura. E é legal que a Stone tem esse serviço também. O que é isso? A sua atendente ela tem acesso a um portal de pagamento, onde o seu lojista passa as informações de cartão para ela, e é importante você se atentar às normas de segurança. Então, por exemplo, a sua atendente ela não pode ter lápis, caneta, não consegue anotar essas informações que estão sendo passadas para ela, mas ela mesma consegue inserir essas informações em um portal de pagamento e finalizar o pedido para o seu cliente. Uma outra possibilidade é você trabalhar no modelo de URA. Então, a sua atendente orienta o seu cliente a digitar os números do cartão no próprio telefone. E aí ele digita os números do cartão no próprio telefone e depois esses números aparecem criptografados para a sua atendente no portal e depois a sua atendente só confirma os 4 últimos, por exemplo. Aí o cliente confirma e ela consegue executar a transação. Então, tem algumas formas aí de... o pagamento por e-mail é uma opção legal. Eu acho uma opção legal se a sua atendente acompanhar o passo a passo do pagamento. Acho que simplesmente mandar um e-mail e considerar que seu cliente paga, você pode cair na armadilha da conversão. Acho que você já acabou respondendo um pouco a Amanda. A pergunta da Amanda. Então, a venda digitada na maquineta, ela está caindo muito em desuso.
Normalmente o que acontece é a venda, o que substitui essa venda digitada na maquineta é a venda digitada no portal online, que foi o que eu acabei de comentar para o Hernani, Amanda. Então, é possível sim você ter a venda digitada, não tendo a necessidade daquela maquineta lá pagando aluguel, enfim, você tem um portal online, é como se o atendente trabalhasse num site, num portal para gerenciar essas vendas. O risco do chargeback ele continua, porque o chargeback, toda transação não presencial, ela tem o risco de chargeback. O que é uma transação não presencial? Nenhuma transação que o cliente é obrigado a colocar senha, ele pode fazer a contestação e fazer o chargeback. Então, qual que é a forma de você controlar esse chargeback? Controlando um sistema de antifraude ou fazendo um controle de risco interno, desenvolvendo algum tipo de lista de risco, né, que normalmente o pessoal chama de blacklist. Então você começa a ter um controle próprio de risco para não ficar passando transação para quem você sabe que é fraudador. Mas o risco de chargeback, Amanda, tem para todas as transações não presenciais. A única forma de você se eximir disso é você contratar uma solução de antifraude. O sistema de utilizar o celular também. O celular é exatamente para quê, Elda? Para recebimento, para conseguir concluir um pagamento? Elabora um pouco melhor a pergunta, por favor. Da Rosana, o processo de pagamento se dá onde fecha? Não, é tudo de forma transparente. A integração, a única que quem lida direto com a Stone é só o lojista que está contratando. O cliente comprador, ele não vai enxergar a Stone em momento nenhum. Tudo acontece de forma transparente no próprio ambiente do site, não tem nenhum tipo de redirecionamento, e aí é um dos pontos legais se você for comparar com subadquirentes, por exemplo. Hoje, citando alguns subadquirentes, por exemplo, PagSeguro, PayPal, Bcash, o cliente sempre é redirecionado para outra página. E aí ele tem um risco de ter alguma trava de pop-up, ou a página não abrir, ou ele se sentir inseguro em ter que colocar a informação de cartão em outra página. Na parceria Stone e Fast, tudo acontece no próprio ambiente do site. E é legal porque você trabalha muito em prol da conversão também. Você torna o processo de compra muito rápido, muito fácil e aumenta bastante a conversão. Não, acho que não precisa voltar o slide então. Conversão, não entendi muito bem o que vocês falaram no fim dos outros. Sim, legal, Pedro. A parte de conversão, acho que a conversão em si, acho que você entendeu o que é. Como que a conversão das transações enviadas, das transações finalizadas, quantas são efetivamente aprovadas e quantas são negadas. Existem vários motivos para uma transação ser negada. Entre esses motivos, tem alguns motivos que não tem como agir. Por exemplo, o seu cliente não tem saldo no cartão. Ou o seu cliente está com o cartão passado da validade. Nesse tipo de transação, devolver esse motivo para o lojista. Então, quando passa uma transação ela é reprovada, em outras adquirentes você não sabe por que foi reprovada. Você simplesmente recebe uma resposta de transação negada e não sabe como trabalhar em cima dessa transação. Com a Stone, a gente devolve o motivo da negativa. Então, você vai saber que aquele seu cliente não conseguiu finalizar a compra porque ele estava com saldo insuficiente. E aí é legal porque serve bastante como uma orientação para você repassar isso para o seu cliente. Ou entrar em contato via e-mail ou via telefone, orientando de que ele conseguiria fazer a compra utilizando outro cartão, por exemplo. E tem grande parte dos motivos que é por conta de incapacidade técnica. O que é isso? O banco fica fora do ar, ou então a transação leva muito tempo para ser aprovada pelo banco, que ela acaba caindo. O que é uma transação caindo? Ela sofre um timeout, que foi o exemplo que eu dei na maquininha também, quando você passa um cartão, a maquininha fica ali processando, e do nada a transação dá como não aprovado. Você tem que tirar o cartão e colocar o cartão novamente, e aí ela é aprovada. No começo acontece exatamente a mesma coisa. A Stone tem uma solução que a gente consegue identificar as transações negadas por falha técnica e reprocessá-las. Então, reprocessar de forma online, em prol de não ficar refém dessas incapacidades técnicas, então dessas indisponibilidades.
isso aumenta bastante a parte de conversão de cartão de crédito, principalmente. Você não mudou. Você receber informação sobre taxas e tipos de conta. Legal. Eu vi que a Patrícia te respondeu, Rosana. Pode mandar um e-mail direto para mim, que aí eu faço a parte de propostas. A gente trabalha de uma forma bem bem desenhada conforme a sua operação. A gente não trabalha com taxas genéricas, o que é legal. A gente entende seu segmento, entende o momento da sua operação e faz uma taxa bem personalizada. Edmond, a Stone vai completar 3 anos no mercado. E aí é uma empresa que nasceu com um foco muito grande no mercado digital e mesmo com 3 anos de mercado, o nosso time hoje já tem um background assim, de quase 10 anos de mercado de meios de pagamento e de mercado online. A gente construiu um time com pessoas de diferentes especialidades que juntas conseguiram tratar o meio de pagamento de uma forma super eficiente e também super humana. O que é super humana? Se preocupando muito com a vida do lojista, não simplesmente com números. Então a gente tem, e aí falando um pouco da operação, um pouco de dentro de casa, a gente tem uma operação de atendimento e relacionamento com o cliente própria. A gente não trabalha com call center terceirizado. A gente tem todo um time próprio, especializado e treinado, que conhece todos os serviços da empresa, todas as soluções, tem acesso a todos os tipos de portal e relatório. Então você entra em contato com a Stone, você não fica sendo direcionado para ouvindo aquela musiquinha e cada hora caindo em uma área. Você vai cair com uma pessoa que vai conseguir te ajudar de forma completa. Isso no operacional, no dia a dia do varejista, tem um impacto bem legal. Em termos de abrangência, a gente hoje está estabelecido. A gente tem alguns escritórios, a gente tem um escritório em São Paulo, no Rio a gente tem 2 escritórios, São Paulo tem um na capital e um no interior, e a gente tem um escritório em Brasília. A gente está hoje em número de pessoas com mais de 800 pessoas no time, dividido entre várias áreas de atuação, tecnologia, comercial, relacionamento com o cliente, suporte. Então, é uma empresa aí que, com pouco tempo de mercado, a gente considera um pouco tempo, 3 anos, mas já está super estabelecida, e mesmo com um rápido crescimento e com a rápida entrada no mercado, a gente conseguiu manter um espírito super em prol de atender o cliente como se a gente fosse uma startup. Então, a gente conhece cliente a cliente, a gente promove cases de atendimento, e é bem legal. Bem diferente do que o mercado está acostumado com o mercado bancário, com o mercado de cartão de crédito. Bom, Elda, se você quiser esclarecer a sua pergunta a respeito do celular, ainda dá tempo aí, porque por aqui parece que acabaram as perguntas. A Stone tem um banco de dados de clientes blacklist. A Stone tem um sistema de antifraude que a gente consulta, a gente tem uns bancos de consulta, sim. Então o nosso serviço de antifraude, ele funciona muito parecido com o que hoje são os serviços de antifraude de mercado. A gente pega essa transação, pega todas as informações da transação e faz todas as consultas em diferentes bancos de dados para validar se aquela transação tem risco de ser uma fraude ou não. Então a gente tem banco de dados de clientes também, de vários, a gente chama de birôs, né? A gente consulta vários birôs de bancos de dados para poder tomar a decisão sobre a transação. Bom, acho que agora acabou. Eu vou deixar aí, pessoal, novamente o contato do Eduardo na tela, para vocês entrarem em contato com ele. Deixa eu só mudar a tela aqui. Bom, eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Eduardo e da Andrea. Obrigada pela palestra. Na semana que vem, vocês recebem, então, no e-mail que vocês entrarem, pessoal, a gravação da palestra junto com os slides. E também na terça-feira que vem a gente tem uma nova palestra. Daqui a pouco a gente começa a divulgar aí no fastcommerce.com.br/eventos. E obrigada pela participação de todos. Pessoal, obrigado novamente. Espero que tenha sido aí uma horinha que tenha acrescentado um conhecimento novo para vocês. De novo, me coloco à disposição, caso tenham qualquer dúvida, qualquer feedback, qualquer tipo de intenção de relacionamento com o cliente, como parceiro, como
como uma pessoa que quer entender mais de mercado, eu estou à total disposição. Pessoal, obrigado, um abraço para todo mundo e boa semana.